E aqui no estúdio a gente vai receber agora, né, e falar sobre quais são os direitos das mães de filho autista. Ela é gerente, né, a gente recebe então a advogada, especialista, em direitos de família e direitos do autista, a Letícia Amaral. Bom dia, Letícia. Obrigado pela presença, pela participação aqui conosco. Bom dia, Alex. É uma honra para mim estar aqui com vocês e discutir esse tema tão relevante que é, né, o direito do autista e a conscientização da sociedade cada vez mais para essa realidade que pode bater na porta de cada um de nós, né? Isso é verdade, Letícia. Inclusive, nós tivemos ali uma polêmica quando nós chegávamos nos locais públicos de estacionamento e tinha uma vaga ali preferencial, né, para a mãe, um pai de um autista que precisa estacionar. Mas a gente sabe que os direitos deles vai muito além do que uma vaga de estacionamento, né? Exatamente, exatamente. O direito do autista em relação à vaga de estacionamento se dá a que o autista, em alguns casos, ele tem alterações no processamento sensorial e ele não consegue esperar. Então, nesse sentido, muitas vezes quando a família estaciona o carro muito distante do local de entrada do estabelecimento comercial, isso pode causar alguma crise, gerar alguma crise nessa criança, nessa pessoa autista. Então, nenhuma legislação e nenhum direito, ele é concedido para uma pessoa com deficiência sem uma inteligência por trás dessa lei e sem uma razão específica. Então, uma das razões é esta. Pois é, doutora Letícia, uma das questões também, quando a gente está falando de direito de autista, são direitos também de quem está ali ao redor dele, quem cuida dele, como, por exemplo, os pais, os responsáveis, né? Enfim. E eu queria saber quais são os direitos, por exemplo, trabalhistas das mães que têm filhos autistas, porque a gente sabe, como elas sempre dizem, que é uma mãe atípica, né? Então, assim, ela precisa de ter aí os direitos trabalhistas respeitados, porque ela tem uma criança em casa que precisa de uma atenção maior, uma atenção mais especial, né? Alex, muito bom você ter mencionado essa necessidade da mãe do autista estar em casa prestando assistência a essa criança. Então, antes de falar dos direitos trabalhistas dessas mães e pais, a gente precisa enfatizar do porquê, muitas vezes, essa família precisa pleitear a redução da carga horária de jornada semanal e, inclusive, também com a manutenção do seu salário integral, sem redução desse salário. Por quê? A criança autista, assim que ela recebe o diagnóstico, Alex, ela tem pela legislação, Estatuto da Criança e do Adolescente e também pela lei berenice-piana, ela tem o direito de acesso ao diagnóstico precoce e ao tratamento intensivo, direito a terapias multidisciplinares. Essas terapias, Alex, para que haja realmente evolução clínica na vida dessa criança e ela possa atingir todo o seu potencial e autonomia necessária para que ela possa viver em sociedade, são muitas horas de terapias diárias. Então, eu pergunto para vocês, como que uma mãe, se o regime de contratação for seletista, né, uma mãe ou um pai, eles vão conseguir conciliar, né, esse trabalho de 40 horas com 8, às vezes 7 horas ou até 5 horas dentro de uma clínica multiprofissional que a criança está sendo atendida. Então, é dever da família, né, prestar esse atendimento assistencial para o seu filho e muitas vezes ele exige, né, essa atenção integral. E assim, um dado muito importante, Alex, que eu acho que é interessante a gente compartilhar, é que a maioria das mães de autistas, quando recebem o diagnóstico e essa criança tem acesso a esse tratamento, elas, infelizmente, elas deixam de trabalhar. Então, o número de mães de autistas desempregadas, fora do mercado de trabalho, que ainda não conseguiram conciliar, é altíssimo. Então, isso gera uma preocupação de impacto social muito grande. Pois é, a mãe, por exemplo, doutora, que está nos acompanhando, doutora Letícia, e de repente precisa, né, pedir no seu local de trabalho uma redução, né, da carga horária, o que ela tem que fazer? Ok. Primeiramente, é importante lembrar que no nosso país existe uma lei que beneficia os servidores públicos federais, ok? Essa lei, por analogia, ela pode ser aplicada a servidores públicos municipais e estaduais e ela já garante, tá, essa redução da carga horária de trabalho e sem a redução do salário. Então, essa lei, muitas vezes, ela é aplicada, inclusive na iniciativa privada, para pleitear essa redução também. Não existe consenso, tá, jurisprudencial e nas decisões judiciais em relação a esse direito. Então, não existe uma proteção se a família é seletista. Existe essa proteção e esse direito se ela, sim, é servidor público
ou federal, municipal ou estadual. Como é que ela faz esse requerimento no âmbito da administração pública? No órgão competente ali, no departamento pessoal, certo? Ela faz um requerimento administrativo e com sucesso eles vão conceder, tendo em vista essa impossibilidade da mãe estar em 2 lugares ao mesmo tempo, né? No trabalho e também acompanhando a sua criança para que ela receba o tratamento médico e multidisciplinar tão necessário. Pois é, doutora, a mãe do autista tem direito ao benefício BPC? A mãe do autista não, mas o autista sim. Tem. Então, o BPC, ele é um benefício assistencial que é garantido para aquelas pessoas de extrema vulnerabilidade, né, que têm alguma deficiência permanente a longo prazo e também para idosos acima de 65 anos. Então, as mães de autistas, elas podem sim. E quais são os requisitos, né, que essa mãe, que essa família precisa ter para pleitear o direito dessa criança com deficiência? Primeiro é a questão socioeconômica, tá? Hoje nós temos no Brasil um salário mínimo já estipulado em R$ 1.518, então a família tem direito a esse benefício que é o valor do salário mínimo reajustável anualmente, mas o grupo familiar, o núcleo que integra a família, ele não pode, per capita, por membro de familiar, essa pessoa não pode receber acima de 1/4 do salário mínimo, tá? Então, assim, cada membro familiar, ela pode ter como renda familiar até 1/4 do salário mínimo. Excepcionalmente, meio salário mínimo também, tá? Então, assim, desde que comprovada algumas despesas essenciais para aquela família sobreviver. Então, esses são os requisitos básicos. Doutora, volta e meia a gente se depara com várias decisões, né, em favor aos direitos do autista, das famílias de autista, né? Às vezes um juiz entende de um jeito, outro juiz entende de outro, mas nós temos visto aí muitas decisões importantes. De que forma essas decisões, né, que a gente tem acompanhado, vários casos, podem colaborar, né, com essa luta, né, dos direitos do autista, dos seus familiares, dos seus pais? Então, a gente sabe que a legislação que protege o autista, ela é ampla. Leis não faltam no nosso país, mas a efetivação dessas leis, o exercício dessas leis é o que faz com que essa família tenha muita dificuldade de alcançar a dignidade necessária e os seus direitos. Então, muitas vezes essas famílias recorrem ao Poder Judiciário e o Poder Judiciário, a gente sabe que é uma luta, porque as decisões não são unânimes muitas vezes. Vejo que muitas famílias ficam, inclusive, desamparadas, até mesmo porque falta conhecimento, Alex. Falta conhecimento, inclusive, dos magistrados, do Poder Judiciário, da realidade fática do que as famílias autistas, elas vivem, sabe, no seu dia a dia. Mas sim, com a conscientização, com o trabalho que a mídia faz, que vocês têm feito, dando voz para a gente, para essas famílias, é claro que com o tempo nós acreditamos, inclusive, que a gente não deve desistir por esses direitos e a gente tem mais decisões favoráveis, sim, que contemplam as necessidades dessas crianças. Que legal, os pais não tiveram esses seus direitos respeitados, os pais do autista. O que fazer? A quem recorrer? Então, olha só, gente. Eu sou presidente da Associação das Mães em Movimento pelo Autismo de Goiás e há 4 anos, desde o diagnóstico da minha filha, da Micaela, a gente se juntou um movimento de mães e advogadas para ajudar outras mães, empoderar outras mães e outras famílias para que elas entendam os seus direitos. E quando uma violação ao direito do autista acontece, a quem você vai recorrer? Muitos casos, você precisa ir ao Ministério Público fazer uma denúncia, você pode ir também à delegacia fazer uma denúncia, né? Também você pode recorrer à Defensoria Pública, ao AB em certos casos, que aí dispõe de advogados ali que podem também ajudar essas famílias, e ao MMA também, que é a nossa associação, a gente sempre está ali alerta, né, ajudando essas famílias. Gente, qual é o contato de lá da associação? Então, nós temos o nosso Instagram, mma.autismos, tá? Pelo Instagram, pelo nosso direct e também pelo telefone celular, que a gente atende inúmeras famílias, mais de 300 aí, tá, Alex? Qual é o número? O número é 62984706329. Alex, eu queria muito falar sobre algo eu vou pedir à extraordinário. produção, claro, vamos falar desse assunto. Produção, vamos colocar, se possível, esses contatos lá dessa associação, os pais e autistas que estão nos assistindo, devagarinho, o telefone, doutora Letícia, o telefone, 62, o WhatsApp? 62984706329. Repete. 62984706329.
Tá certo. Ó, eu cortei a doutora Letícia, mas agora sim ela vai falar sobre um grande evento que vem aí, né? A senhora não poderia ir embora sem falar disso. Não poderia ir embora, Alex. Eu agradeço essa oportunidade. Pessoal, é o seguinte, pela primeira vez, Goiânia, Goiás, vai ser palco para o maior evento e congresso científico sobre autismo da América do Sul. Nós, como um passe, assim, um milagre, na verdade, a gente conseguiu reunir os maiores profissionais e pesquisadores da área do autismo aqui em Goiânia, Goiás. Para vocês terem uma noção, o nosso congresso se chama Autismo Sem Fronteiras, porque ele ultrapassa as barreiras geográficas e as fronteiras, inclusive, do espaço, viu, Alex? Porque nós teremos aqui, em Goiânia, Goiás, em abril, dia 26 e 27 de abril, Dr. Alisson Muotri, que vai ser o primeiro cientista brasileiro a ir para o espaço pesquisar a cura para o autismo na sua forma mais severa, Alzheimer e Parkinson também com outros cientistas. Ele é o primeiro cientista brasileiro a ir para o espaço pesquisar em minicérebros. Então, assim, e nós temos outros grandes nomes que respeitados mundialmente que estarão aqui com a gente. Então, vai ser uma grande oportunidade para você que é profissional da área, que atua na área da saúde, professor, na área da educação e também familiar de autista, de também adquirir conhecimento, experimentar essa experiência única desse congresso. E a senhora quer uma boa notícia? Quero. A TV Brasil Central vai estar lá cobrindo. Ai, que incrível! Vocês não Obrigado. podem faltar. Não Obrigada, vamos faltar. gente. Até mais. Obrigada, Tchau, até tchau. mais.